Vamos então começar o 15º capítulo, os milagres do Evangelho. Superioridade da natureza de Jesus. Os fatos relatados no Evangelho, que têm até agora sido considerados como miraculosos, pertencem em sua maior parte à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm por causa primária as faculdades e os atributos da alma, do espírito encarnado. Se os aproximarmos daqueles que são descritos e explicados no capítulo anterior, sem esforço, se reconhece que há entre eles identidade de causa e de efeito. Nós estudamos as questões psíquicas no capítulo anterior, as energias do espírito, a paranormalidade, as energias do espírito encarnado, as energias do espírito desencarnado, usando o ectoplasma, usando os fluidos do encarnado, para que a gente possa entender o que é colocado como milagres. Vamos entender que os 4 evangelhos, os 3 primeiros são muito similares nas suas narrativas. Mateus, que é o Levi, que é um publicano, um judeu muito culto, e que procura colocar Jesus para os judeus, colocando como a linhagem de Davi, que ele é descendente de Davi, que ele é o Messias. Depois nós vamos ver Marcos, que não conheceu Jesus. Quem leu a obra Paulo e Estevão, nós vamos ver que Marcos é o João Marcos, sobrinho de Barnabé. Ele vai depois, conhecendo, trabalhando com Pedro, vai registrar as memórias de Pedro. Depois nós temos Mateus, Marcos, Lucas. Lucas não conheceu Jesus, é um judeu culto, educado na Grécia, que fala o grego e escreve, é médico perfeitamente, e que a pedido de Paulo, ele se torna um discípulo de Paulo. Ele vai procurar Maria, que era a vontade de Paulo, era procurar Maria e escrever as memórias de Maria. Então ele vai procurar Maria e aí ele escreve os Atos dos Apóstolos, que são as lembranças dos apóstolos, principalmente de Maria. Depois nós vamos ter, que esses daqui são chamados sinóticos, eles são muito parecidos. Nós temos o Evangelho de João. João Evangelista era muito menino quando ele começou a ser discípulo de Jesus. Ele tinha em torno de 17 a 18 anos por aí, quando Jesus foi crucificado. Ele foi o único que estava ali ao lado de Maria. Jesus pede que ele cuide de Maria. Então nós vamos ver João escrevendo já quando ele está muito velhinho. É o único que morre de idade avançada. Coloca-se que ele morreu por volta dos 100 anos. E que no final da sua vida, lá para o ano 80, por aí, 90, nós temos algumas defasagens em relação de 4 a 6 anos em relação ao nosso calendário e a chegada verdadeira do Cristo. Mas aí ele, quando está velhinho, ele escreve. E pelos estudos, por tudo que os teólogos estudam, a gente vê que a maioria dos evangelhos foram escritos como nós o conhecemos hoje, 200 depois de Cristo, 300 depois de Cristo, pouca coisa é de 70 ou 80 depois de Cristo, ou seja, todos eles são depois de um bom tempo do desencarne do Cristo. Então muita coisa está ali aumentada. O judeu, ele gosta da hipérbole, ele gosta de aumentar as coisas, aquele morrer de rir, comeu tanto que caiu duro, caiu morto, morreu de comer, aquelas que são formas de expressão. Ele gosta muito de usar metáforas. A gente não pode esquecer que quem conta um conto aumenta um ponto, que eles queriam exaltar a figura de Jesus. Então, muitas coisas, tanto no Velho Testamento, são metáforas, e também eles queriam exaltar a mediunidade. O profeta é o médium da época, então eles queriam exaltar os profetas, e no caso do Novo Testamento eles queriam exaltar Jesus, queriam
mostrar que Jesus era realmente o Messias. E nós vamos ver Kardec fazendo aqui um estudo, onde ele nos coloca a paranormalidade, a mediunidade de Jesus com Deus, porque é o espírito mais elevado, é o governador da terra, então ele não se utilizaria de espíritos inferiores, a sua mediunidade é direta com Deus, por ser um espírito crístico, e ele nos mostra que o importante, que é isso que nós temos que ter conosco, são os ensinamentos do Cristo. Não é o que ele fez, mas o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele vivenciou, porque ele veio, como ele mesmo disse, não para destruir a lei mosaica, ele não, e na tradução correta ele coloca que ele não veio destruir a Torá, ele veio cumpri-la. Perdão. Ele veio colocar em prática os ensinamentos existentes na Torá, que são as leis judaicas, né? Vamos lembrar que os judeus têm 613 leis. Então vamos continuar aqui. Vamos voltar, né? Os fatos relatados no Evangelho, que têm até agora sido considerados como miraculosos, pertencem em sua maior parte à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm por causa primária as faculdades e atributos da alma. Se os aproximarmos daqueles que são descritos e explicados no capítulo anterior, sem esforço se reconhece que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história nos mostra casos análogos, parecidos, em todos os tempos, em todos os povos, uma vez que desde que existem almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos deverão ter se produzido. Não podemos esquecer que quem escolheu os evangelhos que constam nos livros, que Bíblia quer dizer livros, biblioteca, foram os católicos no ano 500, mais ou menos, 300, começou a se escolher os livros a partir do ano 394, 400, nos anos 500 mais ou menos é que se formou, através da Igreja Católica, os livros que foram escolhidos como confiáveis e os outros apócrifos que foram deixados de lado. Então nós vamos ter, digamos assim, muitos interesses colocados nas traduções e nos livros que chegaram até nós. Mas os ensinamentos do Cristo, esse é importante que nós tenhamos conosco, e todos os, digamos assim, avatares que vieram foram prepostos do Cristo, vieram trazer o ensinamento do Cristo, né? Krishna, Buda, Maomé, Zoroastro e tantos outros, né, que vieram, espíritos elevados que vieram trazer ensinamentos do Cristo. Embora aqui no Ocidente a gente coloque, somos todos cristãos, não, a maior parte do mundo não é cristão. Vamos lembrar que os lugares mais populosos da Terra, China e Índia, são os povos asiáticos, eles não são cristãos. E nem por isso os seus ensinamentos são diferentes dos ensinamentos do Cristo. São outra forma, são outras palavras, outra forma de se colocar os ensinamentos. Mas são os ensinamentos de fraternidade, de amor, de empatia, né, de renovação, de elevação, de busca para melhora, de busca para se voltar à casa do Pai melhor do que aqui se veio. É certo que se pode contestar sobre este ponto a veracidade da história. Vamos lembrar que na época do Kardec se considerava a Bíblia como um livro histórico. E hoje nós sabemos que é um livro de mitos, de metáforas, de ensinamentos que se encontram nas entrelinhas e de ensinamentos teológicos ligados às religiões das suas épocas. Mas Kardec, como era a cultura da metade do século XIX, coloca como história, né? Hoje nós não consideramos assim. Porém, hoje, aqui ele está falando, né, na metade do século XIX, o hoje dele, eles se produzem sob nossos olhos, por assim dizer, né, esses milagres, à vontade,
Eles se produzem sob nossos olhos, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcional, que são os médios, que são os paranormais. Só o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas é suficiente para provar que ele é possível e submetido a uma lei, e que, portanto, não é miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já ouvimos, sobre as propriedades do fluido perispiritual, as energias, da mente, as energias que nós emanamos, e nós somos espírito, que constitui o agente magnético sobre as manifestações da vida espiritual durante a vida e depois da morte. Os pensamentos, os fluidos, as energias mentais é o agente magnético do qual ele está falando aqui. Enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e seu papel como força ativa na natureza, com N maiúsculo, as leis de Deus. Conhecidos esses elementos e constatados os seus efeitos, sua consequência é fazer admitir a possibilidade de certos fatos que antes eram rejeitados, a menos que se lhes atribuísse uma origem sobrenatural. Sem pré-julgar em nada a natureza do Cristo, cujo exame não entra no quadro desta obra, e não o considerando por hipótese, senão como um espírito superior, não se pode impedir que se reconheça nele, Jesus, um daqueles de ordem mais elevada, e que é colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Nós sabemos hoje que é o espírito mais puro que teve na Terra, porque é um espírito crístico, o espírito mais elevado que nós temos conhecimento. Pelos imensos resultados que produziu, sua encarnação neste mundo não podia deixar de ser uma das missões que somente são confiadas aos mensageiros diretos da divindade para a realização de seus desígnios. A supor que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra. Seria mais que um profeta, pois serias um Messias divino. O Messias é aquele que é ungido por Deus, é aquele que traz a palavra de Deus. E a Igreja Católica coloca como Jesus sendo Deus. E nós vamos ver na doutrina, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, Kardec, todos os espíritos nos colocando que Jesus é um espírito superior. Nós vamos ver na questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos, uma colocação didática do Kardec sobre essa hierarquia dos espíritos dos inferiores até os espíritos puros. E nós vamos ver que acima dos espíritos puros, nós vamos ter os espíritos crísticos, que são os prepostos, os trabalhadores de Deus. E Jesus é um Cristo, um espírito crístico. Como o homem tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver na vida espiritual mais que na vida corporal, da qual não tinha as fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares do seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito alimentado pela parte a mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, o seu perispírito, nós vamos lembrar que nos vários livros, principalmente espiritualistas, é colocado que levou-se muitos séculos para que Jesus conseguisse adensar a sua energia, para criar um perispírito, para poder encarnar num corpo tão primitivo, num lugar tão precário e tão primitivo como a Terra. Então, um espírito extremamente iluminado, extremamente elevado, que estava ali unido num corpo primitivo. Ele usava este corpo na sua máxima capacidade. Nós não sabemos usar a capacidade total do nosso corpo. O Cristo usava a máxima capacidade, por isso que ele coloca que nós podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais, porque nós vamos continuar estudando,
Podemos chegar onde ele chegou e ainda mais, podemos continuar o nosso aprendizado como ele continua o dele até hoje. Mas nós precisamos trilhar os caminhos e chegarmos aonde ele chegou. Então, é um espírito extremamente elevado que o Kardec coloca aqui nas suas hipóteses, nos seus estudos, com muita clareza e objetividade, que vivia mais no plano espiritual do que no plano corporal, até porque ele não cabia direito num vaso tão pequeno e tão precário como é o corpo físico, como é essa vestimenta que nós usamos aqui. Sua alma não devia estar ligada ao corpo, senão por laços estritamente indispensáveis. Constantemente separada, ela devia lhe dar uma vista dupla. Ele enxergava pelo seu corpo perispiritual, né? Como espírito superior, ele tinha uma vista ampla, ele podia ver, né? Ele tratava com as pessoas, ele tratava com os discípulos, ele tratava com os pobres que estavam ali. Vamos lembrar que Jesus escolheu o lugar mais pobre, mais largado, mais esquecido de Israel naquela época, que era a Galileia. Então, ficava ao norte ali de Jerusalém, Galileia, né, que pertencia a Nazaré, Belém, aquela região ali, né, de Magdala também, Iscariotes, né, que da onde vinha Judas. É uma região que pertencia ali ao norte, acima de Jerusalém, uma região esquecida de pescadores e analfabetos, miseráveis. Então, por isso que a gente vai ver que os homens cultos, os homens de Jerusalém, né, vamos lembrar que a língua de Jerusalém, na qual foi escrito o Novo Testamento, é o koiné, que é um grego de rua, é um grego falado ali na rua. Ele colocava, mas o que pode vir de bom da Galileia? Não tem nada. São pessoas doentes, são miseráveis, são analfabetos, são pescadores, maltrapilhos. É com eles que Jesus quis ficar, porque ele sabia que ele conseguiria ensinar, ele conseguiria tocar o coração daquele que não tinha nada a perder. Ele sabia que ele podia tocar o coração daqueles que eram párias da sociedade, aqueles que estavam morrendo de fome, de chagas, de doenças, né, daqueles que estavam em condições miseráveis, de órfãos, mulheres viúvas que não podiam trabalhar, que tinham que mendigar comida para ela e para os seus filhos. Embora as leis judaicas tenham colocações muito interessantes, né, que todo mundo, quando ia colher, 10% tinha que ficar da colheita para as viúvas e os órfãos. O que caía no chão não podia pegar. Todo mundo tinha que contribuir com a sinagoga, com o dízimo, 10% daquilo que tinha. Nós vamos lembrar que no Velho Testamento a questão do dízimo é dar 10% de nós mesmos para Deus, para atender ao chamado de Deus, para exercermos aquilo que Ele espera de nós. Por isso que quando nós vamos estudar as questões kármicas, nós vamos ver que quando esse karma é comutado, ou seja, a pessoa teria que perder um braço, ela perde um dedo, é o dízimo. 10% daquilo que precisava, que deveria ter ocorrido, ocorre, porque o dízimo é necessário. Então eles têm essa colocação do dízimo, é muito interessante, porque não existia a caridade, a fraternidade, nem a empatia, porque Jesus é que vem trazer o amor, a caridade, a fraternidade e a empatia. E vamos ver que os judeus ortodoxos não aceitaram. Jesus foi crucificado por causa disso, que não aceitaram os ensinamentos e a interpretação que Jesus dava à Torá. Nós pagãos, né, que somos, não aceitamos até hoje. Já 2000 anos depois, ainda temos muita dificuldade para colocar em prática. Para falar, bater língua, compreender e falar, nós temos uma facilidade imensa. Falar é fácil. Colocar em prática o que Jesus ensinou e nos colocou, aí as coisas, como diz o caipira, a porca torce o rabo. Então ele fala aqui da vista dupla, né? Jesus enxergava como espírito e não através do corpo que nos ilude
né, nos deixa surdos, cegos e com dificuldade de locomoção. Então, sua alma não devia estar ligada ao corpo, senão por laços extremamente indispensáveis, constantemente separada. Ela devia lhe dar uma vista dupla, não só permanente, como também de uma penetração excepcional e, por outro modo, muito superior àquela que se encontra nos homens comuns. O mesmo devia acontecer com todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos, né? As energias que nós emanamos do pensamento, do espírito. A qualidade de tais fluidos lhe dava um imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Nas curas que operava, agia como médium? É uma pergunta. Perdão. Pode-se, pois, considerado como um poderoso médium curador? Não. Pois o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia e auxiliava os demais, agia por si mesmo, em vista do seu poder pessoal, tal como podem fazer os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Aliás, qual seria o espírito que ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se ele é o governador da Terra, se ele é o criador do planeta, se é ele que nos dirige. Então, não tinha nenhum espírito auxiliando. Ele tinha um intercâmbio direto com os trabalhadores de Deus superiores a ele, com as forças divinas, não importa como nós coloquemos, mas eles tinham essa comunicação direta como Espírito Cristo com aqueles superiores à sua posição. Então ele era um medianeiro de Deus, ele era um médium de Deus, é o que é a conclusão que o Kardec muito claramente chega as teorias, as colocações dele são muito interessantes, muito bonitas e muito bem colocadas até hoje, né? Então ele diz aqui: se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, era um médium de Deus. Nós vamos ver esse espírito fazendo essa colocação no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós vamos para um outro tópico, os sonhos. Josué diz, José, né, todo mundo conhece a história de José e a revelação que ele faz dos sonhos do faraó, né? Então José, diz o Evangelho, foi advertido por um anjo que lhe surgiu em sonhos e lhe disse que devia fugir para o Egito com o menino. Perdão, aqui ele não está falando do José, né, do Velho Testamento, que revelou o sonho do faraó, né, onde nós estamos falando de um médium também, e de um faraó médium também sonambúlico, né, que recebia esclarecimentos através do sonho, e Josué é um médium capaz de interpretar esse sonho. Nós estamos falando aqui de José, o espírito, dos espíritos mais elevados que passou aqui pela terra e que foi escolhido por Deus para cuidar de Maria e cuidar de Jesus. Não poderia ser qualquer espírito. Deus não poderia colocar um espírito precário para cuidar do espírito mais iluminado, mais puro que existiu aqui na Terra, na sua fase, digamos assim, mais difícil, quando o corpo físico é tão dependente, quando ele estava tão, digamos assim, exposto na fragilidade humana. Maria grávida, quem cuidou dela, quem recebeu, digamos assim, a determinação
de cuidar de Maria foi José. Então é um espírito que passou calado, silencioso na sua humildade, na sua sabedoria e na sua grande iluminação. No respeito que Jesus tem para com ele, que quando Maria coloca que gostaria que Jesus fosse estudar com os sacerdotes, aí Jesus coloca para ela, mulher é o termo que se usava mais respeitoso, era como se fosse mamãe ou senhora, né? Minha senhora, mamãe, minha querida mãe, minha senhora, é o termo respeitoso da época, era mulher. Ele coloca mulher, né? Que fazes tu? Você não sabes que eu venho para dar os desígnios do meu pai? E aí ele estava falando de Deus, né? Estava falando do pai maior. E ele vai aprender o ofício do pai terrestre, do pai biológico, que é José, que é com quem ele vai aprender a ser carpinteiro, mas principalmente ele vai ali, né, se manter unido, jungido com um espírito extremamente superior. É tão superior que ele passa humildemente desapercebido pela história. Interessante isso, que nós vamos ver muitos livros. O livro que mais fala de Maria é o Alcorão, onde nós vamos ver o tempo todo Jesus sendo colocado como filho de Maria e não como filho de José. É interessante isso. É muito interessante, que às vezes a gente não para pensar. Então é José, pai de Jesus, aqui que ele está colocando. E eu dei uma colocada aqui, não deixando de falar de sonhos, mas eu acho que José é muito preterido quando se estuda, quando se fala, e a gente coloca as nossas imperfeições em Deus, como se Maria, na fragilidade de ter um espírito extremamente elevado, que vem para ser a mãe de Jesus, precisava de uma proteção para os males da terra. Os essênios vieram 100 anos antes de Jesus vir, havia toda uma proteção espiritual e de encarnados ali em volta de Jesus, mas o seu protetor direto e de Jesus foi José. José, diz o Evangelho, foi advertido por um anjo que lhe surgiu em sonhos e lhe disse que devia fugir para o Egito com o menino. Mateus capítulo 2, versículo 19 a 23. As advertências por sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões, não só das cristãs. Sem garantir a exatidão de todos os fatos relatados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal quando se sabe que durante o sono o espírito se desliga dos laços da matéria quando entra momentaneamente na vida espiritual, onde reencontra aqueles a quem já conheceu. Onde nós, em desdobramento, estamos na emancipação da alma, né, que é o desdobramento, com a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de visão auditiva ampliada, onde nós conversamos com o nosso mentor, com os nossos amigos da família espiritual, com os encarnados e desencarnados, que são nossos parentes, nossos verdadeiros amigos, nossos verdadeiros parentes, porque é a família espiritual que a gente reencontra ali em desdobramento, e a gente ouve conselhos, advertências, olha lá o teu roteiro, veja o que você tem que fazer, olha lá, você não se predispôs, que se até uma determinada idade você não conseguisse fazer, vinha tal coisa, você não pôs um gatilho ali, olha que o gatilho vai ser acionado, você mesmo colocou. Então aí a gente às vezes consegue lembrar, mas intuitivamente os sonhos nos ajudam, não os sonhos que nós lembramos, mas o fato de vivenciarmos essa companhia em desdobramento com os nossos amigos, com os nossos mentores, faz com que a gente tenha uma outra posição, uma outra colocação, como o Kardec mesmo colocou, quando se diz que a noite é uma ótima conselheira, é por isso. Nós vamos buscar ajuda, ou dependendo do nosso estado mental, dependendo das energias com as quais nós estamos ligadas, nós vamos nos encontrar com espíritos afins que vão lutar, que vão brigar, que vão fazer o mal e que vão estar ali nos instigando para que nós pioremos em vez de melhorarmos.
cada um conforme as suas escolhas, como Jesus coloca. A árvore será reconhecida pelo seu fruto. É o fruto que nós daremos que mostrará que tipo de árvore nós somos. É frequentemente este momento que os espíritos protetores escolhem para se manifestar a seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de advertências ou avisos por sonhos são numerosos, mas não se deveria deduzir que todos os sonhos sejam avisos, e ainda menos que tudo quanto se veja em sonhos tenha significado. Deve-se colocar a arte de interpretar os sonhos entre as crenças supersticiosas e absurdas. Por quê? Porque o sonho mais próximo ali do acordar, ele está muito ligado com o fígado, ele está muito ligado com o estômago, com aquilo que nós comemos, ele está muito ligado com as nossas preocupações do dia a dia, se nós estamos preocupados com um filho doente, com uma conta para pagar, com o emprego que perdemos, ou com o emprego que nós estamos tentando conseguir, ou preocupados com alguém muito querido que está enfiando os pés pelas mãos, seja o que for. Então, normalmente, a hora que nós estamos voltando para o corpo, depois do desdobramento, nós vamos entrar em contato com aquilo que nós plasmamos, que nós materializamos a nossa volta, que é o que a mente materializou. Então, se eu materializei na minha volta o medo em relação a perder o emprego, se eu materializei a minha volta o medo que meu filho, meu marido, meu irmão, minha mãe ou meu pai desencarnem, aquilo na hora que eu estou voltando para o corpo é aquilo que está fotografado à minha volta, que é o mais claro, e é o que vai criar uma impressão maior em mim na volta. Então é muito mais provável que eu lembre e que eu coloque que eu sonhei justamente com as coisas que estão me preocupando no dia a dia. E aquilo que eu verdadeiramente vivi para o bem ou para o mal, dependendo de onde eu fui, vai estar gravado ali no meu inconsciente. E aí ele vai fazer uma outra colocação aqui, lembrando que a Gênese e Kardec são teorias, são hipóteses que o Kardec faz. A estrela dos magos. Disse que uma estrela apareceu aos magos. Vamos lembrar que não existem reis no Evangelho, nem no hebraico existe essa colocação, nem no grego grego koiné do Novo Testamento, essa questão de reis magos. O que tem são magos. O que são os magos? Os magos são o que hoje nós chamamos de médicos. São aqueles que estudavam filosofia, medicina, biologia, que estava tudo junto. Então ele estudava os astros, né, estudava astronomia, estudava química, estudava biologia, procurava ajudar as pessoas, então eles eram chamados de magos. Então eram aqueles, digamos, os estudiosos da época. E essa colocação de reis vem com lendas. Não existe em nenhum texto antigo essa colocação de rei, mas a colocação de magos, né, que seriam os estudiosos, né, seriam o que hoje nós chamamos de médico, filósofo, engenheiro, astrônomo, arquiteto, se resumia tudo no mago. Disse que uma estrela apareceu aos magos que tinham vindo adorar a Jesus, que ela se deslocou diante deles para lhes indicar o caminho e parou quando chegaram. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. A questão não é de saber se o fato relatado por Mateus é real, ou se não é apenas uma imagem para indicar que os magos foram guiados de maneira misteriosa para o lugar onde se encontrava o menino, pois não existe nenhum meio de verificar o assunto. Consideremos que é possível um fato desta natureza. Nós vamos ver os teólogos, os estudiosos dizendo que na época, né, na primavera, que é quando se acredita que Jesus tenha nascido, que seria ali final de abril, começo de maio, Vênus é uma estrela que se destaca muito e que talvez eles estivessem ali se colocando, né, com o brilho da estrela de Vênus.
Os estudiosos também colocam um espírito elevado, um espírito de luz que poderia aparecer em sonhos ou até na capacidade de clarividência desses magos, por serem médios, visualizarem essa energia, essa luz que os ajudou, que os guiou até o Cristo. Existem várias teorias que foram ampliadas para se dar um caráter, digamos assim, miraculoso para o nascimento do Cristo. Vamos lembrar que o profeta Isaías, ele é o que mais colocou profecias em relação ao nascimento do Messias. E todas elas se cumpriram, e Jesus faz questão de cumprir todas essas profecias, né? Desde o nascimento no coxo, né, onde os animais comem, a manjedoura onde os animais comem, como quando Jesus pede que os discípulos vão buscar uma jumenta que está junto com o seu jumentinho, porque o profeta Isaías coloca que o Messias entrará em glória, né, em Israel, montado numa jumenta, com o seu jumentinho junto. Então ele vai cumprir essas profecias. Então, uma coisa é certa, é que em tais circunstâncias a luz não podia ser uma estrela. Assim se podia pensar numa época em que se consideravam as estrelas como pontos luminosos fixos ao firmamento, os quais podiam cair sobre a terra. Hoje não. Hoje, né, hoje quando ele fala metade do século XIX, quando se lhes conhece a natureza. Então, hoje nós temos estudos que colocam acerca do que teria sido essa estrela, né? Nem por isso deixa de ser coisa possível a aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela, mesmo que não tenha a causa que se lhe atribui. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Nós não podemos esquecer o que foi fotografado, o que foi filmado. Passou na Rede Globo, passou no Fantástico, passou em um monte de lugares, as duas luzes que se vê entrando no quarto que o Chico estava internado. Nós vamos ver em entrevistas da época, dos jornais de Minas Gerais da época, mesmo em reportagens, né, que a Rede Globo fez na época, que os médicos estavam esperando o desencarne. Isso foi em 2001. Estavam esperando o desencarne do Chico, porque os 2 pulmões dele estavam afetados e ele não respondia a nenhuma medicação. Então os médicos já tinham feito tudo o que podiam fazer, estavam aguardando o desenlace dele. Né? E nós vamos ver esse relato, tem esta filmagem, procurem na internet, são 2 luzes, né, que entram no quarto do Chico, e depois disso ele tem uma melhora muito rápida, ele vai viver mais 1 ano, ele vai desencarnar em junho de 2002, no dia que o Brasil ganha a Copa do Mundo, né? E, quer dizer, ele queria ir à francesa, né? De uma forma que passasse desapercebido o desencarne dele. É bem interessante, a colocação, né? Quem descreve, quem convive ali, né? O Chico sabia que ia embora, tanto é que ele pede que o rapaz que cuidava dele lhe faça a barba, e aí as pessoas colocam para ele que ele está de folga, que ele vai vir só no dia seguinte. Aí ele fala, então não vai dar mais tempo, porque ele queria fazer a barba antes de desencarnar, vai desencarnar ali melhorzinho, né? Mas aí ele fala que não vai dar tempo, eles só vão entender isso depois. Então, da mesma forma que se fotografou e se filmou essas 2 luzes que chegaram ali para o Chico, que o Chico depois, para os amigos, para as pessoas que conviviam com ele, isso está em cartas, está em relato, ele declara que é Emmanuel e João Maria de Deus, a sua mãe. São os 2 que chegam ali no hospital e que dão-lhe pedem para ele ter paciência, dão uma carga ali de fluido vital nele, e ele fica mais 1 ano, né? Ele vai desencarnar 1 ano depois. Diversos fatos desse gênero, recentes, né, para a metade do século XIX, e perfeitamente autênticos, não tem outra causa, e esta causa nada tem de sobrenatural.
como nada tem sobrenatural, Emmanuel e a mãe de Chico entrarem ali pela janela, ser filmado, ser fotografado. Aí depois nós vamos ver aqui vista dupla. Entrada de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegados a Betfagé, perto da montanha das oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse, Ide a esta cidade que está diante de vós, e lá chegando encontrareis uma jumenta amarrada e seu jumentinho perto dela. Desamarrai-a e trazei-os. Se alguém vos disser alguma coisa, dize-lhe que o Senhor tem necessidade deles e logo vos deixarão trazê-los. Ora, tudo se fez a fim de que se cumprisse a palavra do profeta. Dizei, dizei à filha de Sião, eis vosso rei que vem a vós, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho daquela que está sobre o jugo. Zacarias capítulo 9, versículos de 9 a 10. Que são colocações do profeta Elias. Nós vamos ver isso em Elias também. Os discípulos se foram, pois, e fizeram o que Jesus lhe ordenara, e tendo trazido a jumenta e o jumentinho, cobriram-no com suas vestes e o fizeram montar. Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 7. Aí depois nós vamos ver o beijo de Judas, que também é colocado pelo profeta Isaías. Levantai-vos, vamos, aquele que deve me trair está perto, Jesus está aqui com os seus discípulos, já eram altas horas da noite. Vamos lembrar que haviam muitos ali com Jesus, e aí Jesus coloca para os soldados, a quem vieres buscar? A Jesus. Então, sou eu, somente a mim vocês devem levar. Ele não permitiu que nenhum dos outros discípulos ou dos outros da multidão que estavam ali com eles fossem presos. Então, levantai-vos, vamos, aquele que deve me trair está perto. Palavras de Jesus. Ainda não terminara tais palavras, quando Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, os quais tinham sido enviados pelos príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo. Ora, aquele que o haveria de trair lhes havia dado um sinal para o reconhecer, dizendo-lhes, aquele que eu beijar será o que procurais, agarrai. E logo aproximou-se de Jesus e disse-lhe, Mestre, eu vos saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu 2 pontos. Essa frase aqui é linda, porque é a última chance de Judas cair em si e modificar a sua escolha. Ali, a última chance de seu livre-arbítrio poder fazer alguma coisa diferente, Jesus coloca, amigo, que viestes fazer aqui? E ao mesmo tempo, todos os outros avançando, atiraram-se sobre Jesus e apoderaram-se dele. Mateus capítulo 26, versículos de 46 a 50. Então nós vamos ver a pesca milagrosa. Num dia, quando Jesus estava sobre as margens do lago de Genezaré, encontrando-se comprimido pela multidão do povo, que se apertava para ouvir a palavra de Deus, viu 2 barcas atracadas à borda do lago, das quais os pescadores haviam desembarcado, e levavam suas redes. Entrou, pois, uma de tais barcas, que era de Simão, e pediu-lhe, depois vai ser Pedro, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava ao povo de dentro da barca. Quando cessou de falar, disse a Simão, avançai para as águas fundas, e lançai vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu, Mestre, trabalhamos toda a noite, sem nada apanhar, mas, apesar disso, devido à vossa palavra, lançarei as redes. E tendo-as lançado, apanharam tão grande quantidade de peixe, que suas redes se romperam. E fizeram sinais a seus companheiros que estavam na outra barca, para que os auxiliassem. Assim o fizeram, e encheram de tal modo suas barcas, que pouco faltou para que se afundassem. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 7. Então Jesus usando a vista, a verdadeira vista, a vista do Espírito, a dupla vista, ele
viu onde estavam os cardumes, né? E apontou para que eles pudessem pescar. Nós vamos ver aqui vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Ora, andando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. E ele lhes disse, 2 pontos, segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Dali, prosseguindo, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que depois vai ser o João evangelista, João, seu irmão, que estavam num barco com Zebedeu. Zebedeu, pai de João e Tiago, marido de Salomé, aquela que pede para Jesus que um fique de cada lado, para a gente entender. Nós vamos ver aqui os irmãos, Pedro e André, João e Tiago, e Mateus e Tiago também. Aí nós temos Tiago maior e Tiago menor, que são os 2 Tiagos. Um Tiago, irmão de João, que este morre logo depois da crucificação, e Tiago, irmão de Mateus, que é o que vai ajudar Pedro na casa do caminho, que é o que vai ter tantos problemas, tantas discussões com Paulo, É Tiago, irmão de Mateus. Então vamos lá. Dali, prosseguindo, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco com Zebedeu, pai de ambos. Acomodavam suas redes e ele os chamou. No mesmo momento abandonaram suas redes e seu pai, e seguiram. Mateus capítulo 4, versículo de 18 a 22. Jesus, saindo dali, viu ao passar um homem sentado à mesa dos impostos, um publicano, cobrador de impostos, chamado Mateus, a qual disse, 2 pontos, segue-me. E imediatamente ele ergueu-se e o seguiu. Mateus capítulo 4, versículo 9. Estes fatos nada têm de surpreendente, quando se conhece o poder da vista dupla e a causa muito natural de tal faculdade. Jesus era capaz de ver o interior, o sentimento daqueles homens, Saber que eles tinham condições e eles vieram para isso, eles reencarnaram para serem discípulos de Jesus e para levarem a boa nova, levarem o evangelho, O evangelho quer dizer boa notícia, boa nova, levarem a boa nova, E a gente não pode esquecer que aquelas regiões em que Jesus estava, que ele foi criado desde menino, são regiões pequenas, todos de uma certa forma se conheciam. Quer dizer, Jesus não saiu de Marte e entrou em Israel, ali na Galileia, Nazaré, no lago Tiberíades, que é chamado Mar da Galileia, de paraquedas. Ele convivia ali com todo mundo desde criança. Quer dizer, ele pode não ter começado a sua pregação, mas a sua atitude, o seu modo de ser, os seus atos, as suas palavras sempre foram de ensinamento. Então, esses homens o conheciam, ali foi o chamado, ali foi a montagem, digamos assim, do grupo, Eles estavam todos ali, ele falou, vamos, chegou a hora, vamos. E o judeu, por gostar dessa coisa enfática, de colocar as coisas como, digamos assim, de uma forma mais sobrenatural, coloca, faz parte da cultura judaica, essa forma enfática de colocar e de falar. São judeus falando para judeus. E nós precisamos entender o judaísmo para podermos entender as colocações de Jesus. Não podemos esquecer disso. Então ele coloca aqui, esses fatos nada tem de surpreendente, quando se conhece o poder da vista dupla e a causa muito natural de tal faculdade. Jesus a possuía em grau supremo, e pode-se dizer que ela era o seu estado normal, o que é confirmado por um grande número de atos de sua vida, hoje explicado pelos fenômenos magnéticos e pelo espiritismo. A pesca qualificada de milagrosa explica-se igualmente pela vista dupla. Jesus não produziu espontaneamente os peixes onde não existiam. Ele viu, como teria podido fazer um vidente lúcido acordado pela vista da alma o lugar onde ele se encontrava. Pôde indicar com segurança aos pescadores onde deviam atirar suas redes. A penetração do pensamento e, por conseguinte,
certas previsões são a consequência da vista espiritual. Quando Jesus chamou a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, seria necessário conhecer as suas disposições íntimas para saber que o seguiriam e que seriam capazes de preencher a missão da qual ele deveria encarregá-los. Era necessário que eles mesmos tivessem a intuição dessa missão para se abandonarem a ele. Sucede o mesmo quando no dia da ceia ele anuncia que um dos 12 o trairá e que o designa dizendo que é aquele que põe a mão no prato. O mesmo se diz quando diz que Pedro o renegará. Ele avisa Pedro na ceia, né? No sermão do cenáculo, como é chamado, né? Que é a ceia, né? Que o cenáculo é ali onde se fazia a refeição. Ele coloca para Pedro que Pedro negará Jesus 3 vezes antes do galo cantar, antes do dia amanhecer. Por que ele sabia? Estava adivinhando o futuro? Não. Ele conhece a índole das pessoas. Ele viu mesmo. E é interessante que a gente vê que quando Jesus está ali escondido, né, no quintal de Caifás, que é onde ele vai negando Jesus, porque ele está ali querendo ver o que vai acontecer, Jesus olha pelas grades para Pedro. Ele não censura Pedro, ele tenta acalmar Pedro. Ele tenta fazer com que Pedro não sinta tanto medo. Aí a gente vai ver a misericórdia do Mestre, o amor profundo que ele tem para com todos, não só com aqueles que estavam ali à sua volta, que não entenderam, que fugiram. Vamos lembrar que só João acompanha, né, até o Calvário, até a crucificação, ao lado de Maria. Mas ele olha para todos com um olhar de benevolência, de misericórdia, e ainda pede a Deus: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Vamos lá. Em muitas passagens do Evangelho se diz, abre aspas, porém Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhe diz, né, 3 pontinhos, fecha aspas. Por que Jesus conhecia os pensamentos? Porque ele via o ser humano, ele olhava para o homem não como ele é, mas como ele será. Ele olhava para todos como todos nós seremos, anjos um dia. E é como anjos que ele tratava a todos. Trata ainda, né? Ora, como poderia ele conhecer os pensamentos alheios, se não pela irradiação fluídica que lhe trazia tal pensamento? Quando se fala aqui de irradiação fluídica, é essa irradiação magnética da frequência, né, dos nossos pensamentos. Hoje nós sabemos que é uma irradiação magnética, que nós somos energia, somos frequência, e os nossos pensamentos irradiam essa energia, essa frequência, e nós entramos em contato com aqueles que estão, né, na mesma sintonia, na mesma frequência, que isso se chama telepatia. Então, a irradiação fluídica aqui é uma questão de energia mental, né? Se não pela irradiação fluídica que lhe trazia tal pensamento, e pela vista espiritual que lhe permitia ler no foro íntimo das pessoas. Qualquer espírito superior igual não vai ver, mas qualquer espírito superior a nós vai ver tudo que está plasmado, materializado à nossa volta, que são os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, nossas ideias. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador de sua própria irradiação fluídica impregnada dele. Nós vamos ver Emmanuel, pensamento e vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Nós temos um espelho onde vai se refletir, onde nós estivermos tudo aquilo que nós pensamos, e vamos receber de volta dos outros aquilo que eles estão captando, porque por similaridade nós vamos
enviar as nossas frequências, a nossa energia para aquele que pensa igual a nós, encarnado e desencarnado no planeta, e vamos receber de volta essas irradiações, porque como um espelho nós irradiamos. A mente é o espelho da vida em toda parte. Capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos rodeia, as ramificações de tais fios condutores do pensamento, que entrelaçam todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral, e que, como correntes aéreas atravessam o espaço, ficariam menos surpresos quando há certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. O que ele está colocando aqui? Esta grande rede, como a internet, é uma rede fluídica, ou seja, a nossa frequência, nós nos ligamos com todos aqueles que pensam igual a nós, encarnados e desencarnados. Então nós temos uma grande teia que nos liga com todos aqueles que estão em sintonia conosco por energia, por pensamento, por sentimento, por frequência, por cor. Então nós estamos ligados a eles, influenciando-os, e eles estão ligados a nós, nos influenciando. Então é uma grande teia, uma grande rede a qual todos nós estamos ligados no planeta, encarnados e desencarnados. Por isso que quando se fala que quando a borboleta bate as asas na Ásia, né, os ventos ou um furacão ou um vento forte acontece no Ocidente. Nós estamos falando dessa teia, dessa interligação que todos nós temos com todos nós. Somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Estamos todos nós interligados, encarnados e desencarnados no nosso planeta. O nosso planeta é uma aldeia. E somos todos nós filhos do mesmo Pai nesta aldeia. Estamos todos nós interligados. O que acontece com o outro me afeta, o que acontece comigo afeta o outro. Por isso, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós crescemos, nós vamos vendo a necessidade da fraternidade, da empatia, do amai ao próximo como a ti mesmo, que está na lei mosaica e que Jesus ratifica e aumenta. Amai-vos como eu vos amei, porque o amor do Cristo é incondicional. Aí nós vamos ver agora curas. Então uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, né, que acredita ser uma endometriose, né, a qual muito havia sofrido nas mãos de muitos médicos e que, tendo consumido todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio, mas sempre se encontrava pior. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por detrás e tocou suas vestes. Por que por detrás? Porque ela não podia sair de onde estava. Pela lei do mosaico, a mulher, quando menstruava, tinha que ficar apartada da casa, levava-se água, comida para ela, os utensílios dela ficavam separados, roupa de cama dela ficava separada. Quando terminava a menstruação, aquilo tudo era lavado e fervido. Era tudo separado, porque se considerava que a mulher estava impura. Então, como ela sangrava o tempo todo, ela estava há 12 anos reclusa. Ninguém podia se aproximar dela, ela não podia se aproximar de ninguém. Por isso que ela vem pela multidão por trás e ela se arrasta. Por que ela se arrasta? Porque se alguém a visse, poderia denunciá-la e ela seria presa. E ela não queria que ninguém soubesse que ela iria tentar tocar nas vestes de Jesus. Porque pelas leis judaicas, Jesus teria que fazer quarentena. Por quê? Porque ela era impura. Então ela tem todo um cuidado ali para não prejudicar aqueles que estão em volta, para não ser presa e para não prejudicar Jesus. Então a gente precisa conhecer os costumes da época para entender por que ela se arrasta. E se esconde da multidão para que ninguém vê quem era, porque um lugar pequeno todos se conheciam. E tocou suas vestes, pois ela dizia 2 pontos. Se eu puder ao menos tocar suas vestes, serei curado. E na barra do judeu, existe a lei das 613 franjas, 613 nós na franja, que são as 613 leis judaicas, tem um barrado, né, que é um bordado que existe ali, normalmente em azul,
né, que tem todo um significado dentro da Torá, que é ali que ela toca, né? É nessa colocação que para o judeu é sagrada, né, que é dentro das suas leis, dentro das suas normas, que são as 613 leis e esse barrado, é ali que ela toca. Tem toda uma conotação judaica dentro do conhecimento judaico, dentro da Torá, o que ela faz. No mesmo momento, a fonte do sangue que ela perdia se secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela moléstia. Ela sentiu que ela parou de fluir, o sangue parou de sair, né? Ela sabia que ela estava curada. Então nós vemos ali que ela não queria de modo algum prejudicar os que estavam em volta, e muito menos Jesus, e ela sabia que Jesus era o Messias, era o filho de Davi. Quando eles falavam, ó filho de Davi, quer dizer, eu o reconheço como filho de Davi, portanto eu o reconheço como Messias. Então ela sabia que ele era o Messias, que bastava um toque para que ela ficasse curada. Tamanho a sua fé, né? A energia receptiva que existia nela, porque é um circuito que se fecha. Então Jesus estava ali tocando um monte de gente, mas não fechava o circuito. Por quê? Porque não havia energia receptiva. Para acender a lâmpada, tem que vir a energia através da usina, através da corrente elétrica, do fio, mas precisa ter um receptor para receber essa energia e transmutá-la em luz. Então, ela montou na sua fé a energia receptora dela. Jesus não precisou enviar. Ela bastou tocar para que o contato se fizesse, né? A energia fluísse e fosse para ela. É uma colocação muito bonita, um exemplo que Jesus dá. Então, quando a gente vai dar um passe, por mais energético, por mais que o passista ou o plano espiritual se prepare para aquele passe, se não houver essa energia de recepção naquele que está recebendo o passe, ele vai criar um escudo refratário. Nem Jesus, como está ali na multidão, nem Jesus ia fazer diferença, porque para a multidão Jesus não faz diferença. Todos aqueles que estão em volta de Jesus podiam ter se curado de tudo, se houvesse essa energia, esse campo receptor neles. Como não havia, eles eram refratários, estavam apertando, encostando, abraçando, pegando na roupa de Jesus, não fazia diferença nenhuma. Como nela existia a energia de recepção através da sua fé, ela fecha o circuito. A energia passa por ela e a cura. E Jesus sente. Né? Por que Jesus sente? Porque houve um fechamento de circuito elétrico, né? A lâmpada acendeu, digamos assim, e Jesus sente. E logo Jesus, conhecendo a virtude que havia saído dele, voltou-se para a multidão e disse, 2 pontos, quem tocou minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram, 2 pontos, vedes que a multidão vos comprime por todos os lados e perguntai quem vos tocou, né? Só podia ser Pedro, né? Para essa educação toda, né? Só pode ser Pedro. Vai falar, Senhor, olha, tá todo mundo te apertando, te amassando, te comprimindo, como é que eu vou saber quem te tocou? E ele olha em toda a volta dele para ver quem o havia tocado. Porque ele vai ver para onde a energia se dirigiu e vai ver a energia naquele que a recebeu. Porém, a mulher, que sabia o que se havia passado com ela, tomada de medo e pavor, né, do que poderia acontecer, principalmente ela impura ter tocado Jesus, veio atirar-se aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. Jesus lhe disse, 2 pontos, minha filha, tua fé te salvou. Não só curou, mas salvou daquela situação e de toda a situação que poderia vir depois. Tua fé te salvou, vai em paz e fica curada de tua moléstia. Marcos capítulo 5, versículo de 25 a 34. Por que a gente deduz que foi Pedro que colocou isso? Porque Marcos conta as memórias de Pedro. E nós vamos ver a mulher hemorroísta no livro de Marcos. E Marcos está contando as memórias de Pedro. Pedro conta as suas lembranças e Marcos vai escrever. Estas palavras, abre aspas, conhecendo a virtude que havia saído dele, fecha aspas, são significativas,
Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher doente. Ambos sentiram a ação que acabava de produzir, ela que recebeu e ele que emitiu. É notável que o efeito não foi provocado por um ato de vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura, Fechar o circuito foi suficiente para operar a cura. Mas por que esta irradiação se dirigiu para aquela mulher em vez de outras? Pois Jesus não estava pensando nela e se achava rodeado pela multidão? A razão é bem simples. O fluido, sendo dado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para reparar. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, a confiança numa palavra, a fé do doente. É o que aconteceu com ela. Ela atraiu essa energia, tamanha a sua fé, tamanha a sua certeza de que ela seria curada. Em relação à corrente fluídica, a primeira faz o efeito de uma bomba comprimida, O efeito magnetizador daquele que está, por exemplo, impondo as mãos. E a segunda, que é aquele que está chupando, buscando aquela energia, e a segunda de uma bomba aspirante, que é exatamente isso, ele aspira essa energia. Algumas vezes a simultaneidade dos dois efeitos é necessária, de outras vezes uma só basta. É o segundo caso que se positivou nessa circunstância. A fé dela era tamanha que só a fé dela bastou para que ela sugasse as energias de Jesus. Jesus tinha, pois, razão de dizer, abre aspas, tua fé te salvou, fecha aspas. Compreende-se que aqui a fé não é uma virtude mística, como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa. A fé é uma energia construída por nós, através da razão, por isso que Kardec coloca a fé raciocinada, através do estudo, através da razão, através do autoconhecimento, da busca da verdade, da busca do esclarecimento, nós vamos construindo os alicerces da nossa fé. A fé é uma energia, ela não é dada, ela é construída por nós. Então, o que ele coloca aqui, mas a fé a fé não é uma virtude mística, como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa, enquanto que aquele que não a tem, opõe a corrente fluídica uma força repulsiva, Ele cria ali um escudo refratário àquelas energias, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, compreende-se que dois doentes atingidos do mesmo mal, estando na presença do curador, seja o curador, o médium ou o próprio Cristo, um possa ser curado e o outro não, porque depende dele. Aí está um dos princípios mais importantes da medicina curadora e que explica, por uma causa muito natural, certas anomalias aparentes. E agora nós vamos para o cego de Betsaida. Ele curou vários cegos, mas o cego de Betsaida é o único que ele usa matéria. Ele usa barro e usa saliva. Vamos ver aqui. Tendo chegado a Betsaida, foi-lhe trazido um cego que lhe pediu que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Isso aqui é muito significativo, Quem estuda aqui no canal, todos os livros que nós estudamos, a gente vai ver a aldeia é a mente, é o lugar onde nós vivemos, é a psicosfera na qual nós vivemos, é aquilo que pensamos e sentimos. Então, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, isso é metafórico simbólico, colocou-lhe saliva sobre os olhos. Por quê? Porque ele precisou tirar ele daquele ponto em que ele estava, daquela forma psíquica em que ele estava, que era tão material e tão densa, que não bastava energia, ele precisou de alguma coisa material. Então ele pegou saliva e colocou nos olhos,
e, havendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. O homem, olhando, lhe disse, vejam andarem homens que se parecem árvores. Né? E quem já viu alguém que perdeu a visão ou que não tem a visão, quando começa a recuperar, é assim que ele vê tudo agigantado, né? Tudo muito grande. Ele começa ali a ter alguma visão, mas pela sua densidade, pela sua materialidade, ele não fica ali curado de pronto. Aí nós vamos ver. Jesus ainda lhe colocou as mãos sobre os olhos e começou a ver melhor, e enfim ficou curado, de tal forma que via distintamente todas as coisas. E nós vamos ver aqui, né, em outras colocações, existem várias colocações, ele chega a pegar barro, né, colocar saliva e colocar tamanha a materialidade daquele homem que precisava de coisas materiais para que aquelas escamas caíssem, né, para que ele pudesse ficar curado. Ele o mandou em seguida para a sua casa e lhe disse: ide à vossa casa, e se entrares na aldeia, não dizei a ninguém o que vos sucedeu. Não conte a ninguém o que aconteceu. Não repasse o sucedido. Então Jesus coloca ali sempre para todos eles que não falassem absolutamente nada enquanto inclusive os discípulos, não comentem, não falem nada sobre as curas, sobre as coisas que estão acontecendo, enquanto o Filho do Homem estiver aqui. Então só foi permitido a eles contarem as coisas de Jesus depois que Jesus foi embora, ficou com ele 40 dias e depois voltou para o plano espiritual. E vamos lembrar que 40, 12, 7, 12, 40 são números cabalísticos. Então 40 quer dizer o fechamento de um ciclo, não quer dizer exatamente 40. Quando a gente fala, ele ficou de quarentena da Covid, ele pode ter ficado uma semana, 10 dias, 15 dias. Não necessariamente 40 dias. Então o judeu também usava a quarentena como o fim de um ciclo, né? São 40 semanas para terminar uma gravidez. Então, sempre quando a gente vê 40 na Bíblia, no Velho ou no Novo Testamento, vamos lembrar que é uma colocação judaica para o fechamento de um ciclo. Então ele coloca aqui: que se entrares da aldeia, não dizei a ninguém o que vos sucedeu. Então os discípulos também só vão colocar depois da volta, né, de Jesus para o plano espiritual definitivamente, é que eles vão contar acerca dos milagres, que nós sabemos que não são coisas sobrenaturais, são energias e são formas de se utilizar a matéria, as energias do planeta, as energias do universo, para que se possa modificar e trabalhar a matéria. Aqui o efeito magnético é evidente. Isso aqui ele pede para essa colocação do cego de Betsaida está em Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Aqui o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, porém gradual, e como resultado de uma ação reiterada, embora bem mais rápida que na magnetização comum, a primeira sensação daquele homem é bem aquela que os cegos experimentam quando recobram a luz. Por um efeito óptico, os objetos lhe pareciam de um tamanho desmedido. Então nós estamos aqui, vamos parar aqui no item 12, já que nós estamos falando do número 12, né, que é um número que os judeus têm como número de uma série de colocações, por isso 12 tribos de Israel, 12 discípulos, nós vamos ver o número 12 numa série de colocações. Vamos parar também aqui no 12º, né? 12º item aqui deste capítulo, né? O cego de Betsaida. E nós vamos continuar no nosso próximo estudo a partir... 12º e 13º, né? Que tem uma colocação aqui, que é o 13º. Nós vamos começar no nosso próximo, na continuação do nosso estudo, no 14º, o paralítico. Até lá!